Você já ouviu falar do hermetismo, essa filosofia tradicional que vem lá dos primórdios da humanidade, lá do Antigo Egito, e que se propaga até os dias de hoje dentro das escolas iniciáticas de mistérios? Pois é, essa é uma filosofia que nós viemos discutindo aqui no canal há muitos anos já, debatendo sobre essa ideia. Mas o que eu estou para te contar nesse vídeo é a relação oculta que existe entre o hermetismo e o tarô. Este conjunto de cartas que nós conhecemos como tarô, ele é composto primordialmente por 78 arcanos, sendo 22 maiores e 56 menores. 22 é um número muito consagrado dentro das ideias universalistas espirituais, aonde vai nos trazer a ideia cabalística da trindade, ou seja, o número 3, o número 7, que são os planetas, os chakras e entre outras questões, os 7 corpos da alma, e o número 12, que vai ser o número de discípulos de Jesus, de tribos de Israel, de meses no ano ou até mesmo de casas ou constelações também zodiacais. Então é uma matriz universal que compõe todos os números. 22 também são o número de cromossomos que nós temos mais o X e Y formando 24. E nós temos também 22 letras no alfabeto hebraico. Então esses são os mistérios dos arcanos maiores. Os arcanos menores, que são 56, eles são o 10 vezes 4 elementos trabalhados, por exemplo, na alquimia, no hermetismo e tudo mais, que é terra, água, ar e fogo, formando os 4 naipes do tarô, e as 4 cartas da corte para cada um dos naipes, formando então todo esse conjunto simbólico e arquetípico maior. E veja como 22 e 56 somam 78, que dá exatamente o número de traços do cubo de Metatron, que inclusive é a logo do nosso canal, pois representa o conjunto máximo dos grandes mistérios. Mas agora você deve estar me perguntando, tá, muito legal toda essa ideia numerológica, mas aonde que isso se encaixa na filosofia hermética? Veja bem, o hermetismo ele vem da raiz egípcia, de Thoth, desse grande deus dos escribas da sabedoria, esse sacerdote divino que nós temos e que formou as escolas sacerdotais antigas. E a gente sabe que a escrita do Antigo Egito são os hieróglifos. Então, o que são hieróglifos? São ideogramas, são imagens que transmitem ideias, mas também transmitem sons, sílabas, vamos dizer assim. Então, veja que um conceito egípcio de linguística, ele já demonstra uma ideia primordial do que hoje a gente tem como o baralho dos arcanos do tarô. O baralho que a gente conhece hoje, ele nasceu lá pelo século XIII e se desenvolveu lá até o século XV e XVI, que foi quando ele realmente tomou o corpo, a forma que a gente conhece hoje. Mas essa ideia se molda através de um princípio neoplatônico, e esse princípio neoplatônico bebe da mesma fonte do princípio hermético lá dos movimentos helenísticos que eu falei para você, lá de Alexandria, do norte do Egito, que foi tomada por Alexandre o Grande, mais ou menos 300 a.C. até 300 depois de Cristo. Foi esse período em que o hermetismo se desenvolveu em Alexandria. Depois ele foi para a Arábia, depois da Arábia nós temos inclusive os baralhos mamelucos, que vão também ser uma origem possível para os baralhos de tarô europeu que nós temos hoje em dia, e por aí vai. Então, o rastro histórico de onde as pegadas dessa sofia mística se encontram, ele está um pouco nebuloso ainda, mas as ideias são muito claras. Então, se você olhar para um conceito fundamental, a ideia que está por trás do desenho da carta, você vai entender que ela é uma ideia arquetípica. E o hermetismo trabalha com ideias arquetípicas, com os fundamentos essenciais da natureza. E esses fundamentos essenciais da natureza são justamente o ponto de encontro entre essas culturas. E é contado através de histórias místicas que os antigos sacerdotes do Egito previam a queda da humanidade. E nessa previsão que eles tinham da queda da humanidade, eles sabiam que eles necessitavam propagar o conhecimento não mais através de boca do mestre ao ouvido do discípulo, mas sim através de uma forma que perdurasse nos tempos. Eles discutiram muito e dentro das analogias eles chegaram a um ponto de que o vício
perduraria por toda a humanidade. E dito e feito, né? O vício perdura até os tempos de hoje, e então eles codificaram todos os códigos dos ensinamentos dentro das cartas, e esses códigos permaneceram intactos até o momento em que as escolas iniciáticas reavivassem tudo isso de uma forma sacra. E foi o que aconteceu com o tarô. Mas isso, meu alquimista, é apenas o começo do rastro que nos é deixado nessas areias do tempo para que nós possamos decodificar os grandes mistérios do ser e também do cosmos. E justamente pensando em te ensinar um pouco mais sobre o tarô, sobre como aplicar isso de uma forma bem iniciática na sua vida, tanto para uso pessoal quanto também profissional, eu preparei um evento grátis chamado A Rota do Tarô, onde você terá acesso a todo esse conteúdo de forma 100% gratuita. Para você ter esse acesso, é só clicar no link que está aparecendo aqui ou no primeiro link aqui embaixo, que você poderá fazer a sua inscrição de forma gratuita. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena você participar deste nosso evento. Outra relação muito misteriosa que nós temos aqui sobre o tarô e o hermetismo é que é dito que existe um livro de páginas abertas, esse livro muito misterioso, que é chamado do Livro de Thoth. Ele é propagado dentro das ordens como sendo um suprassumo da síntese de toda a sabedoria. E esse Livro de Thoth, ele nada mais é do que também a explicação dos arcanos do tarô, sejam os mistérios magnos ou até mesmo os arcanos menores, que também têm grandes segredos, que eu tenho certeza que quem conhece esses segredos se dá muito bem na vida, em todas as áreas, porque os 4 naipes também são a nossa área física ou financeira, ou a área amorosa de relacionamentos, a área de intelecto, mentalidade e a área energética da nossa existência. Então, conhecer esses mistérios não é simplesmente você ter o poder de adivinhar o futuro, porque isso seria o menor dos usos do tarô. A ideia é você conhecer a si mesmo e empoderar com a tua maior essência por meio dessas ferramentas espirituais que nos são ofertadas pela eternidade. Mas se você quiser saber mais sobre o Livro de Thoth em detalhes, deixa um comentário aqui embaixo, ou até mesmo sobre como Eliphas Levi, o Pappus e esses grandes expoentes do esoterismo utilizavam o tarô, deixa um comentário aqui embaixo também, que nós vamos estar fazendo vídeos em breve sobre isso, tá bom? Um forte abraço, nos vemos muito em breve. Até mais.